Oi, gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo hoje para passar para vocês algumas orientações, para falar um pouquinho sobre a minha organização e planejamento de trabalho com as crianças nesse segundo semestre, tá? Bom, nós vamos continuar, provavelmente até o final do ano, né, nesse sistema de revezamento com as aulas presenciais. A gente não sabe os rumos que a pandemia vai tomar, mas por enquanto trabalharemos assim, né, a divisão de grupos que já foi passado para vocês. E algumas crianças continuam não frequentando presencial, algumas que não frequentaram lá no início vão começar agora, né? Já pude ver a lista das crianças que vão frequentar a partir da semana que vem o ensino presencial. Vamos continuar com 3 dias presenciais e 2 online, tá? E o que eu quero falar com vocês? O que muda aí nesse sentido, né? Primeira coisa, as rotinas que as crianças fazem em casa, tanto aquelas que estão no ensino presencial, quanto aquelas que não estão indo para a escola, né? Vai ter uma mudança aí. Eu estou preparando duas sequências de atividades para trabalhar com eles. Uma delas na parte de leitura e escrita, que vai funcionar da seguinte forma. É um trabalho que une historinhas a identificação e escrita das letras, das sílabas, das palavras, tá? E eu já vou começar a introduzir aqui a letra cursiva, a letra de mão, tá? Então, esse é um trabalho graduado, né? Ele vai aos poucos trabalhando tanto a parte de alfabetização quanto a letra cursiva. Então, vai servir tanto para os alunos que ainda estão com defasagem na leitura e na escrita. Por quê? Porque eu vou resgatar nesse trabalho tudo que já foi feito nas rotinas até o momento. E vai também servir para aqueles alunos que já estão alfabetizados e que precisam agora passar para o próximo passo, que é a aprendizagem da letra cursiva. Esse material, ele depende de explicações e da contagem dessas histórias, tá? E aí, como é que vai funcionar, professora? Para cada passo, para cada letra, para cada atividade que for trabalhada ali, eu vou enviar um vídeo contando a história e ensinando a fazer o traçado, tá? Concomitantemente, ao mesmo tempo, eu vou fazer isso também em sala de aula com as crianças que estiverem indo para a escola, certo? Então, o dia que a criança estiver na escola, aquela matéria, aquela historinha, aquele traçado, eu vou fazer ali. A criança que está em casa, ela vai receber isso em formato de vídeo. E, gente, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. Mas é muito importante que vocês coloquem esse vídeo para a criança assistir, certo? É a aula dela. Não adianta pegar aquelas folhas, entregar na mão delas e falar, faz aí, cobre o pontilhado. Por quê? Porque existe toda uma técnica por trás. E que se a gente não trabalha essa parte da técnica por trás, elas não aprendem a traçar corretamente. E aí a letra cursiva, que é um instrumento para agilizar a escrita, acaba se tornando um martírio, né? Uma dificuldade a mais para ela poder escrever, tá? Então, é muito importante que esses vídeos sejam passados. Por isso, eu não recomendo, aliás, eu vou ser bem clara, eu proíbo que se passe para frente das atividades. Elas vão fazer essas atividades conforme for chegando por WhatsApp as orientações, tá? Então, a semana que vem e na outra, elas ainda vão levar junto aquela rotina comum que elas vêm fazendo, porque aí a gente encerra as letras do alfabeto ali, tá? A partir de então, a minha turma não vai mais pegar aquela rotina. Vai ficar com essa apostilinha, que não vai ser semanal, gente, tá? Então, essa que vai estar disponível na semana que vem,
ela vai trazer atividades até o final do mês de agosto, certo? Se tiver alguma atividade extra que eu queira mandar na semana, eu vou avisar no WhatsApp, olha, essa semana tem mais atividade lá, tá? E elas só vão me devolver essa apostilinha quando a gente encerrar o assunto, certo? Se eu encontrar atividade lá na caixa antes de eu ter terminado de mandar as aulas, eu vou imprimir outra e mandar de novo para a criança, tá? Porque não é para passar do limite, por causa disso que eu falei, né? Não é só letra para cobrir, não é uma atividade mecânica. Para mim não interessa papel preenchido, eu quero o cérebro, a cabeça das crianças preenchidas, tá? Então, elas vão ter que ver, ouvir ali a historinha, elas vão ter que ver como faz o traçado. Eu vou orientar uma maneira de elas fazerem isso, falando o som das letras e das sílabas ali para poder ir memorizando, tá? Mesmo as que já estão alfabetizadas, elas vão ter que memorizar o traçado da letra cursiva, então elas vão ter que fazer isso dessa maneira também, tá? E também, gente, não é para fazer antes da aula ser enviada e também não é para fazer tudo de uma vez lá no final para me mandar, certo? Eu percebi que com os cadernos teve gente que fez isso, né? Que ficou lá com o caderno um mês encostado em casa ou lá na escola sem ir retirar e aí preencheu o caderno num final de semana. E aí eu pergunto para vocês, sinceramente, a criança aprendeu tudo que estava lá? Né? Ou ela ficou cobrindo pontilhado, colocando a letra que a mãe falou para poder ir logo, para não. A gente precisa dar o tempo delas pensarem. Então elas vão ter que fazer essas atividades diariamente, tá? Outro motivo para que elas acompanhem o calendário diário aí, né? Eu vou fazer algumas dessas atividades, eu vou retomar algumas dessas atividades também na aula online, certo? Então, por exemplo, chegou na terça-feira, eu vou pegar uma atividade da história que foi passada na segunda-feira, certo? Se a criança não assistiu aquele vídeo da história, se a criança não foi fazer aquela atividade para reconhecer o que eu vou passar na terça, ela vai ficar perdida naquela aula. Tá? Isso vai acontecer também com matemática. Tô falando agora do trabalho da alfabetização, da leitura e da escrita, mas eu também vou montar um material assim de matemática, certo? Que também não vai precisar ir buscar toda a semana, vai ficar com eles até terminar. Isso facilita para aquelas pessoas que às vezes não dá tempo, não conseguem buscar. E como eu quero trabalhar isso também na aula online, fica ruim a criança não ter o material. Então, esse material vai estar com ela. Quando acabar lá no final do mês de agosto, eu vou disponibilizar o material de setembro para eles irem lá buscar, certo? Então, assim, eu vou usar também esses materiais nas aulas online, tá? É importante que eles estejam. Bom, e aí deve ter gente se perguntando, mas o meu filho não participa da aula online e também não vai na aula presencial. E eu também não consigo acessar os vídeos. Bom, com relação a essa última questão, se alguém não consegue de forma alguma acessar os vídeos e mostrar para a criança, entre em contato comigo no particular, que a gente pensa em alguma forma de fazer, de trabalhar alguma coisa, né? Com relação às aulas online, e eu vou falar já já também, porque também vai mudar aqueles horários que a gente tinha no primeiro semestre. Quem não puder assistir, eu vou tentar, não prometo, mas eu vou tentar gravar todas as aulas e deixá-las disponíveis. Depois eu passo o link para quem não conseguir estar presente naquele horário, tá? Mas acompanhe pelo menos os vídeos das atividades, certo? Porque vai ser assim, mesmo as crianças que estão indo no presencial. Por quê? Porque elas não estão indo todos os dias e tem semana que elas não vão. Aí naquela semana que elas não vão, eu vou dar continuidade. Eu não vou parar por uma semana para voltar lá depois de um tempão para a criança, aquilo que eu parei quando ela foi na escola. Ela vai continuar, tá? Mas ela vai continuar em casa, com os vídeos de explicação que eu vou mandar das atividades. E quando ela voltar, eu vou fazer ali uma revisão e a gente vai continuar, certo?
Porque assim, eu realmente estou muito preocupada. A gente tem agora só esse segundo semestre, são 4 meses aí de aula, né? E a gente precisa garantir um mínimo de aprendizagem aí para as crianças, ok? Com relação às aulas online, no primeiro semestre eu organizei vários horários, eu dividi as crianças em grupos, né? E a gente fez um trabalho ali eu montei um grupo à tarde, fora do meu horário de trabalho, para atender algumas crianças que não conseguiam entrar de manhã ou que não acordavam de manhã, enfim. Porque eu entendo também que tem toda uma dinâmica familiar aí, que não é todo mundo que consegue se organizar. Muitos dos meus alunos ano passado estudavam à tarde e demorou para entenderem também que esse ano estavam de manhã. Bom, eu não vou conseguir manter horário à tarde, tá, gente? Por quê? O meu horário de trabalho é até o meio-dia. Até junho, eu tinha a maioria das minhas tardes disponíveis. Mas eu tenho um outro trabalho que eu desenvolvo, né? Não é na escola, eu trabalho na minha casa, trabalho com escrita, com revisão de textos. E agora eu preciso desse tempo para fazer, para desenvolver esses meus trabalhos, né? Que é uma coisa que eu já faço há bastante tempo, trabalho meio período na escola, o outro meio período, uma parte eu preparo atividades da escola, outra parte eu desenvolvo esses meus outros trabalhos que não tem nada a ver com a escola. Por conta disso, eu vou voltar, eu vou manter as aulas online de manhã, porque começou a acumular trabalho para mim lá no primeiro semestre que eu não estava dando conta por causa dessa extensão de horários, né, nos dias de aula online, tá? Eu vou fazer uma experiência, tá? Se não der certo, eu vou voltar atrás e vou dividir novamente em grupos. Mas inicialmente, eu vou pegar a turma toda junta, tá? Então, quem puder, todos os que forem entrar na aula online, vão entrar juntos, certo? Na terça e na sexta, que são os dias de aula online. E o link, como sempre, eu vou continuar mandando, eu vou mandar o link só no grupo, gente. Por quê? Se alguém não estiver no grupo ou precisar que eu mande o link para outra pessoa, me avise ou envie o link para essa outra pessoa, tá? Porque muita gente fica esperando eu mandar o link lá no particular, não entra no grupo. E às vezes acontece, tinha gente que não estava na lista de transmissão, tem dia que eu, assim, termino de montar o material da aula em cima da hora da aula e eu não consigo estar mandando para todo mundo, tá? Então, entrem no grupo na terça e na sexta-feira. Que horas? As aulas vão começar às 9 horas, tá? Das 9 até que horas? Pelo menos até 10h30, tá? Como eu estou pegando um grupo maior e eu pretendo avançar um pouco mais em alguns momentos, em algumas atividades, tem algumas dinâmicas que as crianças demoram mais para fazer, para responder, pode ser que essa aula se estenda um pouco mais de 1h30, que era o tempo médio de aula até o final do segundo bimestre, tá? Mas aí, assim, enquanto elas não estiverem cansadas demais e a gente conseguir manter a aula, tentando, né, lógico, terminar o conteúdo programado da aula, ela vai ser mantida. Então, pelo menos 1h30, começando às 9, pelo menos até às 10h30, é o tempo que vão durar as minhas aulas online a partir de agora, certo? Nesse horário. Se não der certo por conta da quantidade de crianças, e eu espero sinceramente que todos aqueles que tenham ali um celular disponível em casa, um tablet, enfim, um notebook, que tenha condição, né, de alguém, qualquer um que seja, disponibilizar esse material, eu espero que essa criança entre nas aulas, tá? Porque não é aula extra, não é repetição da aula em sala de aula, é uma continuidade, certo? E ela ficando gravada, depois, se eu aprender a fazer isso e mandar para vocês, a criança pode assistir também num outro horário, mas não vai ter a participação ativa, né? De tirar dúvida na hora, de querer saber, de se organizar naquele momento, tá? Bom,
Por enquanto, é isso, né? As aulas presenciais, eu estou aguardando os alunos que vão. Aqueles que não vão participar, acompanhem, né, os vídeos das orientações, das atividades. Provavelmente, esses que não estão indo para aula presencial, eu vou deixar mais atividades semanais para eles, né? Porque a gente não pode deixar que percam aí também o conteúdo. Então, eu vou deixar atividades lá, mas eu vou avisar. Qualquer coisa extra que eu deixar na escola para ser retirada, eu vou avisar que está lá, tá bom? Outra coisa. Eu vou cobrar mais essa participação das crianças nas atividades, tá? Já me organizei, já fiz a minha planilhazinha ali para ter um registro mais detalhado das atividades que são feitas. As atividades de traçado de letra cursiva, eu vou querer, vocês vão entregar no final do mês lá para mim, mas eu vou querer que vocês me mandem fotos e, se possível, um vídeo da criança traçando, não a lição inteira, né? Mas vamos fazer a letra A. Faz aí a letra A e filma como ela está fazendo. Manda para mim. Por quê? Porque eu preciso ver se o traçado está sendo feito corretamente, né? Se ela está... Enfim, se não vai ter um trabalho muito maior para essa criança depois reaprender aquilo que ficou para trás, tá? Qualquer dúvida de aulas, de atividade que eu mandar, de atividade de vídeos que for para as crianças, entre em contato comigo. Não espere, não tentem fazer de qualquer jeito, porque uma coisa que eu também percebi nas atividades que foram entregues até agora, algumas delas vinham, a impressão que dava era assim: a criança não entendeu e quem foi explicar também não entendeu qual era o objetivo da atividade. Falou, eu acho que é assim, faz assim. Não, gente, nessa hora da dúvida, entre em contato comigo, manda a mensagem, certo? Que eu vou responder, tá? Pode ser que eu não responda na hora, se eu estiver em sala de aula, se eu estiver dando aula, se eu estiver ocupada com alguma outra coisa, pode ser que eu só responda mais tarde ou no outro dia, mas eu não vou deixar de responder, tá? É melhor do que fazer de qualquer jeito, porque, como eu falei, papel preenchido não garante aprendizagem, tá? A gente vai preencher aí a cabeça da criança com os conteúdos que ela precisa conhecer. Então, dúvidas ali, manda pra mim, pergunta na hora, ou vocês ou a própria criança, né? É importante que eles também saibam trazer a dúvida para o professor. É algo que, quando a gente está em situação normal em sala de aula, é sempre estimulado que ela consiga formular a pergunta para pergunta para tirar uma dúvida, tá? Então, estimulem elas a fazerem isso, certo? Os vídeos vão ser encaminhados, eu vou explicar ali para elas também, vou conversar com elas na aula online na segunda-feira, porque eu acho que vocês já estão sabendo que nessa semana a gente só retorna no presencial na quarta-feira, né? Porque tivemos um caso de afastamento na escola, e aí, por conta dos protocolos, a gente não pode retornar, né? A gente precisa, antes daquele prazo ali da pessoa... enfim, de que as pessoas que tiveram contato, tem os 14 dias que precisa de afastamento. Então, a gente vai retornar só na quarta-feira. Na segunda tem aula online. Eu peço para que todos os que puderem entrar, entrem, porque eu vou conversar com as crianças também, explicando, orientando, porque é importante que elas também comecem a assumir essa posição de alunos, de estudantes, né? Esses quase 2 anos em casa... tem tornado as crianças bastante passivas, porque nós pais, agora eu me incluo também, né? A gente tende a pegar a atividade e entregar mastigadinho. Hoje você precisa fazer isso, agora você tem que fazer assim, a professora pediu tal coisa. E é importante que eles comecem a desenvolver autonomia, né? Então, eu estou explicando para vocês como as coisas vão ser feitas e eu quero explicar para eles também, para que eles saibam como eles vão ter que proceder nas atividades ali, ok? Bom, agradeço a atenção, o vídeo acabou ficando longo, mas eu espero que
Espero que vocês tenham chegado até o final desse vídeo e que ele seja útil, né? Qualquer dúvida, se alguma coisa que não foi compreendida, entra em contato comigo assim que terminar de ver o vídeo, tá? Não espera daqui uma semana, porque a gente esquece. Daqui uma hora a gente esquece. Então, qualquer coisa que ficou em aberto, me pergunta, me questiona, reclame, tá? E aqueles que não têm condição de acesso mesmo, vem conversar comigo que a gente vai ter que pensar aí alguma estratégia para resolver essa situação, tá bom? Obrigada e até mais.